Vamos agora ver, e no Novo Testamento, como isso chegou à Santa Ceia, né? Por que agora nós devemos tomar a ceia? Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele também era judeu e ele também queria comemorar a Páscoa com os seus discípulos. Todas as coisas do Antigo Testamento, elas apontavam para virar o Salvador. Elas apontavam para o Novo Testamento. Então Jesus, ele explicou a seus discípulos, ele disse a eles, montem a Páscoa para a gente comer. Então, naquela quinta-feira à noite, os discípulos montaram uma ceia de Páscoa conforme a tradição judaica e Jesus pegou ali o pão e o vinho, que eram elementos simples do cotidiano deles, e disse: olha só, isso é o meu corpo que será partido, que será entregue por vós. Comam dele, porque toda vez que comerem, vocês vão lembrar de mim. E ele partiu o pão e deu aos discípulos. Depois ele pegou o cálice e ele disse: este cálice representa o meu sangue. É um sangue de uma nova aliança. Porque Deus fez uma aliança com aquele povo desde o Egito. Agora é uma aliança nova. É o cálice da nova aliança. É o meu sangue que será derramado por vós. Façam isso todas as vezes que vocês se reunirem. E lembrem disso até que eu volte, até que eu venha. Então, é uma ordenança de Jesus. É o batismo, são duas, na verdade. Que ele disse, vão, façam discípulos, batizem. E também ele disse, façam a ceia. Ela é um memorial, ela é uma lembrança. E ele disse, ó, isto é o meu corpo. Nós cremos também nos mistérios espirituais de Deus, de que quando a gente come o pão e bebe o vinho, nós somos alimentados do corpo e do sangue de Cristo, porque tem um versículo na Bíblia onde Jesus diz: aquele que se alimenta de mim, por mim viverá. Então a gente precisa desse alimento que também é um alimento espiritual, fazer parte da ceia do Senhor. Então, e o cordeiro, né, que era sacrificado, ele simbolizava o próprio Jesus, né? Um macho sem mancha, sem mácula, sem defeito. Esse era o próprio Jesus que seria sacrificado. E agora é o sangue de Jesus Cristo que nos liberta da escravidão do pecado. Porque nenhum de nós descobrimos, Jesus descobriu, os fariseus descobriram, os estudiosos da lei judaica descobriram que ninguém podia cumprir totalmente a lei, que nós precisávamos, alguém precisava realmente nos resgatar do nosso pecado. E nós comemoramos a crucificação e a morte de Jesus, que nos libertou da lei do pecado e nos trouxe para a lei do Espírito que dá vida. Então, toda vez que nós comemos o pão e nós bebemos o sangue, o vinho, nós lembramos do corpo e o sangue de Jesus. Então, assim como as pessoas comiam a carne do cordeiro para celebrar a liberdade, nós também comemos o pão e tomamos o vinho para lembrar o que Jesus fez por nós. Ele nos livrou da morte. Ele levou sobre ele o castigo e ele nos libertou da escravidão do pecado. Quem deve tomar a ceia? Quem pode tomar a ceia? Toda pessoa que decide ter um compromisso com Jesus, que reconhece que é pecador, que não consegue ser bom o suficiente sozinho, que precisa de um Salvador. E ela deve participar da Santa Ceia, né? E participar da mesa do Senhor com gratidão a Jesus, sempre com gratidão pelo que ele fez por nós. E é isso que significa a palavra Eucaristia. Então, venha à mesa do Senhor, lembrando com gratidão que ele nos libertou da escravidão do pecado. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.